Oi pessoal, para você que não me conhece, eu sou a Beca, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o banco BMG. Você vai saber por que é que um banco setor perene negocia na faixa dos R$3, chegou a custar aqui próximo a R$7, derreteu muito em 2022, percebam, bateu R$1,66 e chegou a bater agora em 2024, em fevereiro, R$4,25. Então a gente vai conversar sobre seus múltiplos, os indicadores de eficiência, rentabilidade, preço-teto, dividendos. A gente vai conversar também sobre a evolução das suas operações trazidas no seu último resultado e que saiu agora no dia 15 de maio. Então você vai saber no detalhinho tudo sobre o banco BMG e pode ter certeza que muitas pessoas, até quem é acionista desse banco, não sabe. Eu só quero te pedir que você deixe aquele like de confiança. Se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos embora. E já para contextualizar você, a fundação desse banco se deu desde 1930 e desde então veio se consolidando com vários produtos: empréstimo consignado, cartão de crédito, franquias, banco digital, cartão consignado benefício. E em 2023, ele se consolidou aqui como um banco completo, onde os seus produtos e serviços estão focados no público 50+. E falando em produtos e serviços, você precisa entender que o Banco BMG está focado muito nessa questão do varejo, onde apresenta a maior parte dos seus produtos e serviços, e logo após a gente tem uma presença forte no atacado, na parte de mercado capitais, crédito e derivados, e também aqui na parte de seguridade. E aqui, percebam, a gente tem uma presença maciça de clientes acima de 50 anos, como eu já pontuei para vocês. Depois dessa breve introdução, observem aqui, de código BMGB4, esse banco está custando nesse exato momento R$3,35. Não sei até quando. É claro que a gente não pode prever preço, cotação, mas se é algo que eu já quero falar aqui para vocês e deixar como um fator importante para você prestar atenção é o seguinte. Então observem, a gente tem esse gráfico aqui do lucro versus cotação e eu já falei muito para vocês que cotação tende a seguir lucro. Se eu falei para vocês que a tendência é a cotação seguir o lucro e o lucro líquido desse banco está aqui em cima, logo a cotação está aqui, a tendência é que essa cotação se aproxime ainda mais dessa linha verde. Isso nos mostra é que essa cotação aqui na faixa dos R$3 pode a qualquer momento chegar aqui na faixa dos R$10. Pegaram a ideia? E como a gente falou sobre o lucro, seguindo essa linha de raciocínio, percebam aqui, nesse último resultado, o Banco BMG trouxe um lucro líquido de 94 milhões, ou seja, 4 vezes maior em comparação ao primeiro TRI de 2023. Então, logo, observando ainda o Banco BMG, a cotação versus lucro, onde essas barrinhas azuis estão mostrando a evolução do lucro do banco, agora em 2024, essa evolução aqui no lucro e a cotação aqui embaixo, a tendência é que o mercado corrija esse valor, aumentando assim a cotação do banco. Mas claro que a gente não tem como prever isso e nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Tá bom? Vamos lá. Nos últimos 12 meses se valorizou mais de 78%, está com seu preço sobre o lucro abaixo de 6 vezes, ou seja, em torno de 6 anos você tem que investir no Banco BMG novamente em seu bolso o seu preço sobre o valor patrimonial. Olhando especificamente esse valor, está de 0,46. Esse banco está com desconto de 54%. Está com excelente retorno aqui de dividend yield de 13,12%. E de cara, olhando esses indicadores, já começa o primeiro questionamento. Por que é que esse banco está tão descontado nessa faixa de preço? Vamos lá. Será que realmente é uma oportunidade para eu ter um setor perene bancário na minha carteira abaixo dos R$4? Tem alguma cilada? Qual é o problema? Vamos lá analisar os demais indicadores. Olhando o histórico do preço sobre o lucro, nós já observamos um ponto positivo. Esse PL está abaixo da sua média histórica e mais abaixo que o ano de 2023.
Então, vamos colocar o primeiro ponto positivo. Vamos avançar. E agora, observando o histórico do preço sobre o valor patrimonial em um cenário mais amplo, observem que a média desse fator, considerando essa janela de tempo, onde a gente tem essa média abaixo de 1, desconsiderando aqui apenas 2019, onde o mercado estava disposto a pagar mais do que esse banco vale. Porém, se a gente for observar desde 2020 até o presente momento, o mercado tem a tendência de pagar menos por essa ação do que ela realmente vale em relação ao seu P sobre VP. Então aqui a gente já coloca o primeiro alerta sobre a importância de se analisar também o histórico dos seus indicadores. Mas algo fica muito claro, que mesmo se eu for analisar aqui a sua média histórica, o Banco BMG continua mais descontado considerando essa média. E agora a gente vai para um ponto bem importante, que é em relação à eficiência do Banco BMG. Toda vez que eu observo bancos, eu gosto muito de analisar eficiência e rentabilidade. Veja só, a margem bruta é 39,95%. Beca, o que é margem bruta? Indica a eficiência da empresa em transformar suas vendas em lucro. Isso é muito importante. Já a margem líquida significa quanto da receita está sendo convertida em lucro. Em miúdos, e aí você pode dizer, não entendi nada, Beca. Agora você vai entender. Percebam, dos 39,95% da margem bruta, o Banco BMG consegue 4,37%. Ou seja, é um valor muito baixo. E para ficar ainda mais fácil de você entender, vamos aqui comparar a outro banco que tem um índice de eficiência melhor que esse. Vamos lá. Peguei aqui o Banco do Brasil. Eu estou aqui no status Invest agora, tá bom? Observe então aqui comigo que a margem bruta do Banco do Brasil, que é até bem próxima do Banco BMG, é 33,43%. Mas a sacada está aqui, ó, na margem líquida. É aqui que acontece. A margem líquida do Banco do Brasil é 12,49%. Ou seja, nessa questão de eficiência e lucratividade, o Banco do Brasil sai em disparada. Claro, tá, pessoal? Eu não estou comparando a instituição Banco do Brasil como um todo ao Banco BMG, de jeito nenhum. A gente está fazendo aqui comparação de indicadores de eficiência em termos didáticos para você entender. Até porque o Banco do Brasil tem um patrimônio líquido acima de 174 bilhões. Já o Banco BMG é considerado small cap, ou seja, é uma empresa que tem o seu patrimônio líquido abaixo de 10 bilhões. Observem aqui, 4,20 bi é o patrimônio líquido do Banco BMG. Agora, se você me perguntar qual deles tem mais potencial de crescimento, é óbvio que o Banco BMG tem mais possibilidade de crescer, expandir ainda mais o seu patrimônio, se a gente for comparar ao Banco do Brasil. Então, depois que a gente entendeu que esse índice de eficiência é um ponto que o mercado bate muito nessa ação e por isso essa cotação é tão baixa, na minha opinião, um dos motivos é esse, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto pelo qual o mercado bate muito nesse banco e, consequentemente, não paga mais do que ele vale em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial, fazendo com que esse indicador aqui sempre fique na faixa dos 0,50, ou seja, sempre descontado. Enquanto o BMG trabalhar com essa margem, dificilmente a gente vai ver um bom upside nessa ação. Mas claro que essa é uma opinião pessoal, eu já quero saber de você. O que é que você acha? Coloca aí nos comentários. Quando a gente observa no último resultado a evolução de suas operações, a margem financeira líquida nesse primeiro TRI de 2024 atingiu 1.308 milhões, ou seja, houve um crescimento, porém muito acanhado, de aproximadamente 3% na comparação trimestral. Outro ponto que eu gosto muito de analisar nas ações de banco, aliado ao índice de eficiência que a gente já falou, é o índice de rentabilidade. E a gente vai falar aqui nesse último resultado. O lucro líquido, como eu já falei para vocês,
a gente teve aqui 94 milhões. Se for comparar ao primeiro TRI de 2023, de fato, a gente tem um crescimento de mais de 4 vezes, é um ponto bem positivo. Outro ponto aqui é o ROI, médio retorno sobre o patrimônio líquido médio da empresa. Nesse último resultado, o banco nos trouxe um ROI de 9,9%, maior que o primeiro TRI de 2023, porém menor que o quarto TRI de 2023. A gente teve aqui uma leve queda. E é claro que se a gente observar no modo panorâmico, esse ROI aqui não está tão ruim se a gente comparar ao terceiro, ao segundo e ao primeiro TRI de 2023. Porém, é um ponto de atenção, tá, pessoal? Principalmente para você que é acionista do BMG. No mínimo, o que a gente esperava, e sendo bem positiva, é que esse banco permanecesse com esse ROI de 13,3%. Porém, a gente observou aqui uma queda e a gente deve prestar atenção. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais alto esse indicador, significa que a empresa está fornecendo mais retorno para cada real do patrimônio líquido do negócio. Então, perceberam? E olhando de forma mais detalhada, se o lucro líquido desse último resultado superasse ao quarto TRI de 2023, a gente poderia esperar até um ROI aqui acima de 15%, o que iria ser, sem dúvida, na minha opinião, um ponto muito positivo em relação à rentabilidade do BMG. Mas, por enquanto, até então, o BMG não nos trouxe esse resultado. E esse é o segundo ponto que a gente também coloca aqui como ponto de atenção nas ações desse banco. Então, a gente tem o primeiro ponto de atenção, que é a margem líquida que precisa melhorar nesse índice de eficiência. O segundo ponto que a gente destaca é o ROI em relação a essa rentabilidade. Observando mais indicadores de valuation, o preço justo de Graham é R$ 7,79. É claro que a metodologia dele usa fatores como VPA, LPA, e nunca a gente deve levar em consideração para comprar ou adquirir qualquer ação na Bolsa de Valores, tá bom, pessoal? Serve só para nos auxiliar enquanto investidor. A margem de segurança, de acordo com esse preço justo, é 132,54%. E no ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt, onde ele separa boas ações, lucrativas e baratas das mais de 200 empresas da plataforma, o Banco BMG está na posição 164. Analisando aqui o gráfico do Descontex dessa ação, esse ano de 2024 apontou um bom ponto de entrada, quando a ação estava custando R$ 3,19. Esse gráfico é muito interessante porque ele nos mostra, através do preço, os melhores momentos para entrar na ação, quando ela dá um excelente desconto em seu preço. Ou seja, é excelente para quem não quer pagar caro na ação. Em relação ao preço teto e a margem de segurança dos 6% de Décio Bazin em 5 anos, no preço atual, nós temos aqui um yield médio de 7,96%, tendo um preço teto nessa base dos 6% de R$ 4,45, ou seja, trazendo uma margem de segurança de 32,84%. Então, observem, o Banco BMG satisfez o método de Bazin, trazendo margem de segurança em todo esse período. Outros destaques do período sobre esse banco: ele retomou seu crescimento na carteira de crédito total, atingindo mais de 24 milhões, apresentando crescimento de 4,4% no trimestre, com foco em consignados e FGTS, que representam 73% da carteira. Além disso, a gente teve um crescimento de mais de 3 vezes do market share em comparação ao primeiro TRI de 2023 e concluiu aqui a captação de 300 milhões na quarta emissão pública de letras financeiras e a emissão de 1 bi em debêntures sêniors. Além disso, o Banco BMG recentemente aprovou o novo programa de recompra de ações, que vai ter uma validade de 18 meses. O BMG vai recomprar até 13,2 milhões de ações. Em segundo o banco, essa recompra não vai acarretar qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas
pelo banco e tampouco vai comprometer os pagamentos de dividendos obrigatórios fixos ou mínimos dessa ação. E a frequência de pagamento de dividendos, geralmente o Banco BMG paga 2 vezes ao ano. Com base nos 2 analistas entrevistados e a meta de preço desses analistas em 12 meses é que o Banco BMG chegue a uma máxima de R$4. Particularmente, eu não tenho BMG em carteira. Acredito que ele precisa melhorar muito nos 2 fatores que eu falei para vocês e que eu coloquei como pontos negativos, foi o índice de eficiência e rentabilidade. Se o Banco BMG conseguir melhorar nesses 2 pontos principais, com certeza ele vai crescer muito, porque sim, tem um bom potencial de crescimento. Mas eu quero saber de você agora. Você possui essa ação? Quais ações de banco você tem em carteira? Já coloca aí nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se ainda não deixou. Um forte abraço, até a próxima e fui!